Olá, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo do Catecismo de São Pio X. E vamos começar então invocando a presença do Espírito Santo e sua luz para que nos ajude a compreender as verdades da nossa fé. Rezemos juntos então. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Muito bem, nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Se vocês se recordam, nos últimos vídeos a gente viu o 10º mandamento. A gente concluiu os 10 mandamentos da lei de Deus e agora nós vamos continuar com os 5 mandamentos da Igreja, os preceitos que foram constituídos para nós cristãos católicos. Então eu vou começar passando para vocês aqui na tela o Catecismo de São Pio X para que vocês acompanhem de casa as leituras, as passagens. Então São Pio X vai começar reforçando a autoridade que Cristo deixou à Igreja, aos apóstolos, para em seu nome instituir mandamentos e governar a Igreja. E São Pio X destaca uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, em que diz assim: Se teu irmão pecar, vai e censura-o pessoalmente. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se não as ouvir, vai dizê-lo à Igreja. E se não escutar a Igreja, seja para ti como um pagão e um pecador público. Então nós vemos aqui que São Pio X destaca esse trecho do Evangelho justamente por isso. Se ele não te ouvir, vai dizê-lo à Igreja. Essa palavra é do Evangelho de Mateus e foi Jesus quem disse. E Jesus é Deus. E a palavra de Deus é eterna e irrevogável. Ele é fiel na sua palavra. E ele conferiu à Igreja a autoridade de agir em seu nome. Por isso ele deixou o Espírito Santo em Pentecostes, para que a Igreja fosse guiada pelo Espírito Santo. E para que o magistério autêntico da Igreja, que são os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, possam instituir leis de governo pela Igreja, tanto nas questões civis quanto espirituais. Por isso, aqui tem mais algumas passagens que São Pio X destaca sobre a autoridade da Igreja, mas nós vamos direto aos 5 mandamentos. Nós sabemos, eu vou fazer outros vídeos mais para frente, demonstrando pelas Sagradas Escrituras essa autoridade da Igreja, que Cristo fundou a Igreja, que deu autoridade aos apóstolos, e comprovando pelas passagens das Sagradas Escrituras que a Igreja Católica é a única Igreja de Jesus e que tem autoridade para instituir mandamentos, administrar os sacramentos que ele deixou. Então, no primeiro preceito aqui da Igreja, na verdade aqui São Pio X vai fazer umas primeiras observações gerais sobre os 5 mandamentos. Depois ele vai tratar de cada um em específico. Então agora, no ponto 469, a pergunta é: além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos obrigados a observar? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da Igreja. Perceba então que São Pio X está dizendo que somos obrigados a observar. Ou seja, não é facultativo. A partir do momento que o católico é batizado, ele assume um compromisso com a Igreja e com Deus, que é seu representante na Terra, a Igreja. E por isso, a pessoa, a partir do momento que assume a vida de cristão, ela tem que assumir seus deveres, seus compromissos. E um deles é a observância também dos mandamentos da Igreja, não só os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. No ponto 470, então, São Pio X vai falar sobre isso. Nós somos obrigados a obedecer à Igreja?
E a resposta é, sem dúvida, somos obrigados a obedecer à Igreja, porque o próprio Jesus Cristo nos ordena, e porque os preceitos da Igreja facilitam a observância dos mandamentos da lei de Deus. Então, a justificativa que São Pio X dá para que nós observamos os mandamentos da Igreja e a própria Igreja é que Jesus foi quem ordenou isso. E nós, como cristãos, temos a obrigação de obedecer a palavra de Jesus, obedecendo a sua Igreja. Quem vos obedece, a mim obedece. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Nós percebemos então que a missão de Jesus é confiada à Igreja, aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos. E esses mandamentos da lei de Deus, eles têm a missão então de facilitar a observância dos outros mandamentos da lei de Deus, os outros 10 mandamentos. Quando a Igreja pede que a gente participe pelo menos do domingo na missa, a missa inteira, é justamente para que a gente observe o amor a Deus sobre todas as coisas, consagrando um dia da semana à oração, à Santa Missa, ao sacrifício de Cristo na missa, ao descanso, ao repouso, e uma vida de oração de mais concentração e silêncio. No ponto 471, quando começa então essa obrigação de observar os preceitos da Igreja, esses 5 mandamentos? A obrigação de observar os preceitos da Igreja começa geralmente com o uso da razão. Então, a partir do momento que a criança começa a ter consciência das coisas, já sabe o que é certo e errado, já tem discernimento, já tem vontade. Com 5, com 6, 7 anos de idade, a criança já começa a ter noção do que é certo e o que é errado e começa a tomar suas decisões. A partir desse momento, a criança é obrigada também a observar os mandamentos da Igreja. Ir nas missas com seus pais, fazer a catequese e tudo aquilo que faz parte da vida cristã. O ponto 472. É pecado transgredir um preceito da Igreja? Transgredir com advertência um preceito da Igreja em matéria grave é pecado grave. Nós percebemos então que é um mandamento, e como mandamento ele pode ser um pecado, e grave se a matéria for grave, mas isso se a pessoa tiver advertência, se ela tiver consciência de que aquilo é algo importante, que é um preceito da Igreja, um mandamento, e por isso ela, mesmo tendo consciência, ela rejeita esse preceito para fazer outras coisas. Isso é um pecado grave, quando a pessoa substitui o domingo por outras atividades, por lazer, por esporte, por festas. A pessoa está fazendo muitas vezes sem consciência, mas aqueles que têm consciência dos mandamentos da Igreja pecam gravemente por estar trocando Deus pelo mundo. No ponto 473, quem pode dispensar de um preceito da Igreja? De um preceito da Igreja só pode dispensar o Papa ou a quem dele recebe as competentes faculdades. Para deixar de ir na missa, pedir licença para não participar dos cultos nos domingos, só o Papa ou alguém que recebe essa autoridade do Papa, ou qualquer outro preceito, né, dos 5 preceitos da Igreja. Agora continuamos com quais são então esses 5 mandamentos da Igreja, esses 5 preceitos. O primeiro deles, ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro mandamento, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto mandamento, abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Quinto mandamento, pagar dízimos segundo o costume. Então agora nós vamos tratar de cada um dos mandamentos da Igreja, começando pelo primeiro. Que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da Igreja? Ouvir missas inteiras nos domingos e festas de guarda? O primeiro preceito da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda,
manda-nos assistir com devoção à Santa Missa, nos domingos e nas festas de preceitos. Ou seja, todo católico tem a obrigação de participar da missa inteira no domingo, isso quando a pessoa tem condições físicas, né, saúde, e que exista próximo da onde a pessoa mora a disponibilidade de uma missa, né? Se a pessoa mora em um lugar isolado que não tem acesso à missa, ela não vai conseguir cumprir esse preceito por causa das dificuldades geográficas, né? Ou por questão de saúde. A pessoa está enferma na cama, ela não terá condições de ir até a missa. Nesses casos, a pessoa está dispensada. Ponto 476. Qual é a missa a qual a Igreja deseja que se assista nos domingos ou nas outras festas do preceito? Então, a missa que a Igreja deseja, e sendo possível, que se assista nos domingos e nas festas de guarda, é a missa paroquial. Ou seja, na local onde a pessoa mora, onde existe o padre, onde existe uma comunidade, né? No ponto 477, por que recomenda a Igreja que os fiéis que assistam à missa na paróquia? E agora São Pio X vai destacar algumas motivações, o porquê que a Igreja recomenda que se assista à missa na sua paróquia. A primeira recomendação é porque, a fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar, juntamente com o pároco, que é o seu chefe espiritual. O segundo motivo, a fim de que os paroquianos participem mais do santo sacrifício, que é aplicado principalmente por eles. O terceiro motivo, a fim de que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm a obrigação de expor na Santa Missa, que é a pregação da palavra, a homilia. Quarto motivo, a fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão à estação da referida missa. São as informações do governo da Igreja, né? Os avisos. Então, são os 4 motivos que São Pio X destaca como importante para que a Igreja recomende a assistência da missa na própria paróquia. Não ficar mudando de paróquia em paróquia, de padre em padre, sem criar vínculo com a própria comunidade onde a pessoa mora. Então, agora, nós vamos para o próximo ponto. São Pio X vai pedir assim, o que quer dizer o domingo? O domingo quer dizer dia do Senhor, isto é, dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. Nós vemos que a palavra domingo não foi criada por Constantino, Dominus, e essa palavra dia do Senhor já aparece no Apocalipse de São João. No Apocalipse de São João, no capítulo 1, versículo 10, São João escreve assim: em um domingo fui arrebatado em êxtase, e vi por trás de mim voz forte como de trombeta. No domingo, então, já aparece no Apocalipse a palavra domingo, que significa dia do Senhor, em grego. Também ela aparece já nos primeiros textos dos primeiros católicos cristãos, né? Primeiros cristãos do tempo da patrística. Por que o primeiro mandamento da Igreja se faz menção do domingo? O primeiro mandamento da Igreja faz-se menção especial do domingo porque é ele o principal dia. Isso entre os cristãos. Entre os judeus, o principal dia de festa era o sábado, que foi instituído pelo próprio Deus. Assim também o domingo, instituído pelo próprio Deus, agora no Novo Testamento, a Nova Aliança, se faz no domingo. E eu tenho aqui umas passagens da patrística. Nós vemos aqui Santo Inácio de Antioquia, que morreu por volta do ano 110 depois de Cristo, conviveu com alguns apóstolos. Ele escreve uma carta, ele foi bispo de Antioquia. Ele foi o terceiro bispo depois de São Pedro, do apóstolo Pedro. E numa carta que ele escreve aos Esmirniotas, Santo Inácio vai falar justamente sobre isso, sobre a Igreja Católica. E vai falar também sobre a estrutura da Igreja, a hierarquia que já existia naquela Igreja desde o começo. Santo Inácio vai dizer assim, então, a essa comunidade: segui todos ao bispo, como a Jesus Cristo segue o Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Respeitai os diáconos
como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à Igreja. Considerai legítima a Eucaristia, realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Perceba que já Santo Inácio, no ano 110, já dá o primeiro nome, primeira vez que aparece a palavra católica, Igreja Católica. Foi falado pelo bispo Santo Inácio de Antioquia no ano 110. Não foi Constantino quem inventou a Igreja Católica. A estrutura da Igreja Católica já estava toda formada desde os tempos apostólicos. Tanto que aqui no ano 110, Santo Inácio fala do bispo e fala do presbitério, onde são os sacerdotes, os presbíteros. E fala da Igreja Católica. E diz assim: sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Ou seja, se o bispo não aprovar, não é legítimo e não é válido. Não existe cristão desligado, autônomo. Na Igreja Católica, todos são membros de um mesmo corpo, onde tem uma hierarquia deixada pelo Cristo, quando escolheu os 12 apóstolos e seus sucessores. A Igreja é uma pirâmide hierárquica. Nós temos aqui na Patrística também outra carta do bispo Inácio de Antioquia. Essa carta foi escrita aos Magnésios. No capítulo 9, ele diz assim: aqueles que viviam na antiga ordem das coisas, ou seja, no Antigo Testamento, os judeus, chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte, ou seja, a ressurreição de Cristo. Nós vemos então claramente que o bispo Inácio de Antioquia já fala que os cristãos não observavam o sábado, mas o domingo, o dia do Senhor, no ano 110. Também, na obra Didaquê, do tempo apostólico, foi escrita também no período do ano 70, mais ou menos até o ano 120, quando ele vai falar da celebração dominical, dizia assim, era uma forma de um primeiro catecismo que existiu no início da Igreja. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Então, nesse primeiro catecismo do tempo apostólico, logo após os apóstolos, já tinham esse manual de catequese para os cristãos. E nesse manual, quando falava do dia do Senhor, o domingo, era o dia de partir o pão, o dia da Eucaristia, o dia da missa, o dia de agradecer a Deus e também um dia de confessar os pecados, a confissão. Nós vemos aqui, então, dois sacramentos da Igreja Católica, a confissão e a Eucaristia, e também a observância do domingo, o dia do Senhor, para que o sacrifício de vocês seja puro, ou seja, sem pecado. Então, com essas duas passagens aqui, já nós temos uma visão de que os primeiros cristãos compreendiam o Novo Testamento como sendo o dia do Senhor, o domingo. Assim como a Igreja Católica mantém essa tradição até hoje, porque é um mandato do próprio Deus, né? Tanto que Jesus ressuscitou e apareceu nos domingos aos apóstolos. No ponto 480, que outras festas instituiu a Igreja? A Igreja instituiu também as festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem e dos santos anjos e dos santos. E por que a Igreja instituiu festas a Nosso Senhor Jesus Cristo? A Igreja instituiu outras festas de Nosso Senhor em memória dos seus divinos mistérios. Então, durante o ano, além do domingo, a Igreja tem algumas festas específicas, como o Natal, a Páscoa. São festas em que nós meditamos, comemoramos alguns mistérios da vida do Cristo. E meditando nesses mistérios, a gente relembra e pode se unir cada vez mais em Cristo, conhecendo melhor a sua palavra e a sua vida e quem Ele é. Também, no ponto 482,
Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem aos anjos e aos santos? Primeiro motivo: em memória das graças que Deus lhes fez, para agradecer também a bondade divina, que realizou essas graças na vida dos santos. Segundo motivo, a fim de que honremos, imitemos os seus exemplos e alcancemos o auxílio de suas orações. A Igreja tem festas dedicadas a Jesus, mas também à Virgem Maria e aos santos, porque eles são a obra-prima de Deus. Ali Ele derramou as graças, e o fato de existir os santos é uma obra de louvor a Deus. Ele quem realizou essa obra, não foi mérito pessoal de cada santo, mas foi a graça de Deus em cada um. E quando nós reconhecemos a obra dele, nós estamos honrando o próprio Criador, o próprio artista, que fez essa grande obra. E louvamos a Deus e agradecemos a Deus por isso. E por isso nós tentamos imitar as suas vidas de santidade, de tudo aquilo que eles fizeram, observando os caminhos de Deus. O segundo preceito da Igreja, que nos manda a Igreja com as palavras do segundo preceito: confessar-se ao menos uma vez cada ano. Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a Igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao ano, pelo menos, o sacramento da penitência. Ou seja, a Igreja obriga a todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a realizar a confissão com o sacerdote, ao menos uma vez por ano. E agora ele vai dizer qual que é o tempo propício para que se realize essa confissão anual. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a Quaresma, segundo o uso introduzido e aprovado em toda a Igreja. E por que a Igreja diz, então, que nos confessemos ao menos uma vez cada ano? A Igreja diz que, ao menos, para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos desse sacramento com mais frequência. 86. É, pois, útil confessar-nos com frequência? É muito útil confessar-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem se confessa raras vezes. Então nós vemos que a Igreja, em sua sabedoria, para ajudar os cristãos a ir para o céu, os católicos a salvarem suas próprias almas, ela orienta que os cristãos, além de participar dos domingos nas missas e nas festas, que também procurem o sacerdote para a confissão dos pecados. Quando o sacerdote perdoa os pecados, o pecado é lavado, é perdoado, é apagado. E se a pessoa falecer, vier a morrer, esse pecado não será contado no dia do juízo. Por isso que o católico, toda vez que cometer um pecado grave, não só uma vez por ano na Páscoa, mas todas as vezes se você pecar, o quanto antes é possível procurar um sacerdote para a confissão, para que não fique com o perigo de carregar esse pecado em sua alma e a morte o surpreender. Por isso que o mandamento é pelo menos uma vez por ano, para que a pessoa não perca o bom hábito de pedir perdão a Deus através do sacerdote, para que não vire um protestante que quer se confessar diretamente com Deus e que leve em sua alma todo o peso do seu pecado para o dia do juízo. Porque eles não têm o sacerdócio católico e por isso não têm a absolvição do pecado. E também, a respeito da confissão sacrílega, satisfaz-se esse segundo preceito da Igreja, da confissão anual, uma confissão que é feita de forma sacrílega? Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfaz o segundo preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba esse sacramento para a nossa santificação. E se a pessoa não confessa os seus pecados e esconde pecados, é uma confissão sacrílega. Ela ficou com vergonha de contar o seu pecado, não confessou e não recebeu a absolvição. Além de mentir para o sacerdote e esconder de Deus. Por isso não cumpre nem o preceito da Igreja, porque não recebeu a absolvição e o sacramento foi inválido. O terceiro preceito da Igreja. Que nos manda a Igreja, com as palavras do terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição? Com as palavras do terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição,
A Igreja obriga todos os cristãos que chegarem à idade da discrição a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia durante o tempo pascal, e é bom que seja na própria paróquia. Ou seja, a pessoa se confessou, tem consciência de que é o corpo e sangue de Cristo, passou pela primeira comunhão, então ela pode receber ao menos uma vez por ano a Santíssima Comunhão. Qual é o tempo útil para satisfazer no Brasil o preceito da comunhão pascal? No Brasil, o tempo útil para satisfazer o preceito da comunhão pascal vai do dia de 2 de fevereiro, festa da purificação de Nossa Senhora, a da apresentação do menino Jesus no templo, no dia 16 de julho, comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Somos então obrigados a comungar em outra ocasião, fora do tempo pascal? Sim, somos obrigados também a comungar em perigo de morte. Por que se diz que se deve comungar pelo menos na Páscoa? Porque a Igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino das nossas almas. Perceba sempre que a Igreja coloca ali pelo menos, ou seja, é o mínimo necessário. Se a pessoa puder ir na missa todos os dias e comungar, estando em estado de graça, é uma grande bênção e faz muito bem à alma e a toda a Santa Igreja. Também a confissão, se a pessoa puder se confessar toda semana, todo mês, é muito bom. Ponto 492. Satisfaz-se este preceito para com a comunhão sacrílega? Quem fizer uma comunhão sacrílega não satisfaz o terceiro preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba esse sacramento para o fim que foi instituído, isto é, para a nossa santificação. Então, os preceitos da Igreja estão aí para isso, né? Para a santificação dos católicos, porque no céu nada entra de impuro. E os sacramentos ajudam a santificar as nossas almas para comparecermos diante de Deus. Agora vamos continuar com o quarto preceito da Igreja. Que nos manda o quarto preceito da Igreja com as palavras jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. O quarto preceito da Igreja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja, manda-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne de todas as sextas-feiras do ano. Essa abstinência pode ser comutada para outra obra pia, a juízo do bispo diocesano. Então, além do jejum da sexta-feira santa, os católicos fazem também a abstinência de carne nas sextas-feiras do ano. Em que consiste então o jejum? O jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e em não comer coisas proibidas. Ou seja, o jejum, você toma uma refeição completa durante o dia e as outras refeições são menores, bem reduzidas. E além disso, se for uma sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, você se abstém da carne, come outras coisas. Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento? Nos dias de jejum, a Igreja permite uma pequena parva pela manhã e uma ligeira refeição à noite, ou então cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior. Ou seja, é uma refeição maior e outras pequenas. Para que então serve o jejum? O jejum serve para nos dispor melhor para a oração, para fazer penitência dos pecados cometidos e para nos preservar de cometê-los outros novos. Então, algumas utilidades do jejum. Ajuda a rezar, porque o corpo fica mais leve. E essa penitência também serve para purificar nossas almas, reparar os danos dos nossos pecados. Apesar de receber o perdão na confissão, nós recebemos o perdão da culpa, mas ficam os danos, as consequências dos nossos pecados. Nossas penas temporais podem ser abreviadas, apagadas pelos nossos sacrifícios, jejuns, orações, obras de caridade. Quem é obrigado a jejuar? São obrigados a jejuar todos os cristãos, desde os 21 anos completos até 60 começados,
se não estão dispensados ou escusados por legítimos impedimentos. A abstinência começa a obrigar aos 14 anos. Então, o jejum a partir dos 21 anos até os 60. E a abstinência a partir dos 14, já começa a observar de não comer a carne nos dias de sexta-feira e na quarta-feira de cinzas. Estão também dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados a jejuar? Ou seja, se você não precisa fazer jejum, você não vai fazer mais nenhum tipo de penitência? Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda mortificação, porque todos temos obrigação de fazer penitência. Para que foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias de Jesus Cristo, que observou no deserto, e a fim de que nos preparemos por meio da penitência para celebrar santamente a festa da Páscoa. Então nós percebemos que a Igreja Católica trouxe para dentro da Igreja aquilo que Jesus viveu no deserto, os 40 dias de oração e penitência, de jejum. Antigamente a Igreja tinha um rigor mais forte com relação à Quaresma, à penitência. Hoje em dia guardou-se ainda mais só a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, que a Igreja faz um jejum um pouco mais rigoroso. Existe também o jejum no Advento. Qual o fim desse jejum do Advento? O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Também é uma forma de preparação para a chegada do Messias, do Cristo. Preparar o coração, preparar a alma. Para que foi instituído o jejum das 4 têmporas? O jejum das 4 têmporas foi instituído para consagrar cada uma das 4 estações do ano com a penitência de alguns dias, para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos já concebidos e para lhe pedir que dê à sua igreja santos ministros, que são ordenados nos sábados depois das 4 têmporas. Essas 4 têmporas eram no calendário antigo da igreja, antes do Vaticano II. Hoje a igreja segue um outro calendário, o tempo comum, e tem as festas, né? Tempo pascal, tempo natal, do Advento. É um calendário diferente desse antigo, das têmporas. Para que foi instituído o jejum das vigílias? O jejum das vigílias foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. Esse jejum era a partir da meia-noite. Se tivesse uma festa, uma missa no dia seguinte, a pessoa não podia comer antes da missa. Então, a partir da meia-noite, a pessoa não comia mais nada, nem bebia, se preparando para o dia da festa da Eucaristia. Que nos proíbe a Santa Igreja nos dias de jejum e abstinência? Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve no dia do jejum e abstinência tornar uma só refeição plena, podendo fazer 2 outras pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grave dano, como por exemplo uma forte dor de cabeça. Nos dias da abstinência, proíbe o uso da carne e do caldo de carne. Então, a igreja permite que a gente come algumas refeições menores para não sofrer com dores de cabeça, né? Mas não permite que se use a carne ou o caldo da carne. Por que a igreja quer que nos abstenhamos de comer carne na sexta-feira? A fim de que façamos penitência todas as semanas, e sobretudo na sexta-feira, em honra da paixão de Jesus Cristo. Como a gente viu, a igreja tem a função de santificar os cristãos. Ela faz tudo pensando na santificação das pessoas e salvação das almas. Ela ajuda com as suas normas e regras que a pessoa possa viver uma vida mais santa, mais dedicada a Deus, para que Deus seja de fato o primeiro lugar acima de todas as coisas. E também, por isso, vem as penitências. E na sexta-feira, de modo especial, quando recordamos o sacrifício de Cristo na cruz, e é o momento em que nós fazemos um pouquinho de penitência em reparação, em agradecimento a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós, e nós fazemos nosso pequeno sacrifício, que é a abstinência da carne, que é muito pequena, né? Um pequeno sacrifício. E o 5º mandamento, o preceito da igreja. Como se observa o 5º preceito da igreja? Pagar o dízimo segundo o costume? Observem-se então o 5º preceito,
pagar o dízimo segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio de Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar. Então, o dízimo, que na Igreja Católica é de acordo com aquelas as condições da pessoa. Se a pessoa pode dar pouco, ela dá pouco. Se ela tem condições de dar mais, ela pode dar mais. Não existe uma regra fixa e determinada que a pessoa tem que dar uma taxa específica. Então, nós percebemos que os 5 mandamentos da Igreja estão em nossa função, em função dos cristãos, para que possam cada vez mais crescer, então, em intimidade com Deus, na observância dos mandamentos e na santificação pessoal. E é uma obrigação de todos nós católicos, né? Infelizmente, a gente vê hoje que as pessoas já não frequentam mais a Santa Missa, não só a Santa Missa elas não frequentam, como também não frequentam nenhum sacramento. Já não comungam, quando comungam sem estar a devida preparação, em sacrilégio, com pecado mortal, não confessam, não buscam a confissão. Ou seja, uma pequena porcentagem de católicos que ainda observam esses preceitos da Igreja. Então, com isso a gente acaba os 5 preceitos da Igreja, os 5 mandamentos, e depois nós continuaremos com os deveres particulares do próprio Estado do Conselho Evangélico, que é um outro tema já dentro do Catecismo de São Pio X. Então, que Deus abençoe a você, a sua semana. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo encontro. Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.